Olá, amigos. De volta aqui com o Momento de Reflexão com Almino Ferreira. Nos alimentaremos por meio dessas reflexões para que nós possamos desenvolver essa possibilidade dessa prática da oração, do ouvir a palavra, do entender o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, encontrar caminhos por meio dessa palavra, dessa reflexão, de algumas vivências, de algumas experiências humanas que perpassam a nossa caminhada terrena. E esse é o convite que eu tenho feito diariamente aqui por meio do momento de espiritualidade, do momento de reflexão com o Almino Ferreira. E não tem como nos alimentarmos espiritualmente se não for também pela palavra que hoje nos diz. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer, Mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Amados irmãos, queridos amigos, como é salutar, como é importante nós podermos nos alimentar diariamente por meio justamente dessa espiritualidade, de algumas reflexões, da prática da oração, da prática de observar as pessoas que também podem ser e ter um significado importante nessa nossa caminhada. A leitura de hoje apresenta os discípulos de João Batista e apresenta o João Batista também direcionando e indicando caminhos, mostrando aos seus discípulos a figura de Jesus, mostrando Jesus, que ele também, João, foi quem preparou, foi o precursor, esse trilhar, esse caminho da implantação também do reino de nosso Senhor Jesus Cristo e da própria trajetória de Cristo na história da humanidade. João, um precursor, João, aquele que direcionou e indicou caminhos a seus discípulos. E esse que o Evangelho de hoje nos traz alguns aspectos importantíssimos para refletirmos. O primeiro, justamente, é João, que, ao ver Cristo passar, diz aos seus discípulos, João fala aos seus discípulos, está vendo aquele ali? Eis o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. É desse que eu tenho falado para vocês, é esse que eu tenho dito diariamente, que um dia ele ia chegar, é esse que eu estou também preparando vocês para o segui-lo, como que ele dissesse dessa forma. E é esse que, voltando-se para Jesus, eles começam essa caminhada, esse seguimento de Jesus também. Os discípulos deixam o seguimento de João e passam a seguir João Batista, e passam a seguir Jesus, passam a seguir Cristo, passam a seguir o Rabi, passam a seguir justamente aqueles que eles estavam esperando. E é interessante que nós possamos perceber que também no final do Evangelho, Cristo diz a Simão: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Ou seja, Jesus mostra a Pedro uma nova identidade, um novo nome. O que significa esse novo nome, essa nova identidade? Se nós pararmos para perceber, para refletir o Evangelho, ou seja, os Evangelhos, normalmente eles mostram quando alguns discípulos começam a seguir Jesus, eles mudam de nome. O que significa isso? Vários aspectos. É importante nós percebermos
e colocarmos em prática também algumas atitudes desses discípulos no nosso dia a dia. A escuta de Jesus, primeiro, importante, a escuta de Jesus, o ouvir Jesus, nos leva a gerar mudanças. E essas mudanças nos tornam missionários, nos tornam também parte da missão, pois aceitar Jesus, seguir Jesus, deve gerar mudança, deve nos transformar em novas criaturas em Cristo, pois o seguimento de Jesus nos faz pessoas melhores, pessoas novas, novo nome, nova identidade, novas atitudes, novos objetivos. Como é interessante o seguimento de nosso Jesus Cristo, a partir dessa nossa reflexão, a postura daqueles que passam a seguir Jesus, essa transformação, essa mudança. Por isso que no final do Evangelho de hoje, Jesus diz a Pedro, dando um novo nome: Tu, Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, essa pedra fundamental também para a implantação, da construção dessa igreja viva, dessa igreja que até hoje, por mais que passe por situações difíceis, mas que caminha sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero convidar a vocês, você é convidado. Você é convidado nesse momento, você que me ouve, a ser também missionário, a ter uma nova identidade, a buscar transformação e mudança de vida para que possamos mudar essas realidades difíceis que nós encontramos. Desemprego, fome, miséria, doença, dificuldade de relacionamento, separações, traições. Quantas coisas temos que enfrentar ao longo de nossa vida, ao longo de nossa caminhada. E nesse enfrentamento dessas dificuldades que perpassa a minha vida, a tua vida, é que nós buscamos essa força e esse restabelecimento do sentido maior dessa vivência em Cristo, por meio dos ensinamentos do seu Santo Evangelho. O quanto é interessante podermos ouvir esse Evangelho, podermos participar desses momentos de reflexões, mas que isso gere mudanças em nossas vidas, atitudes que nos levam a ser missionários, propagadores do Evangelho e do Reino, acima de tudo sendo sal e luz na vida de outras pessoas, levando o sentido da esperança, aquelas pessoas que encontram já sem esperança. Quantas pessoas diariamente perdem a esperança, perdem essa força, essa luz, essa fé, e olha como nós somos responsáveis de sermos missionários a partir do seguimento de Jesus Cristo, a partir de entendermos o nosso sentido nessa fase terrena, ao alimentarmos dos momentos de espiritualidade por meio da oração, da Eucaristia, da participação nos momentos de espiritualidade também em comunidade. Sei que estamos vivendo momento da pandemia, momento de isolamento social, momento de ficar em casa, ficar mais recluso, porém, isso não impede de continuarmos a nossa prática do ser missionário, levando e sendo essa luz a todas as pessoas que precisam. Aproveite esses momentos para renovar, tornar nova criatura, identificando acima de tudo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, através das mudanças diárias que podemos fazer por meio dessa espiritualidade. Sede perseverante, tendes fé, mantenha a esperança acima de tudo, por mais que as dificuldades do dia muitas vezes nos abate, nos aflige, mas tende fé, tendes alegria, sede sal, sede luz na vida da tua família, em tua vida e na vida de todas as pessoas que perpassam por tua caminhada terrena. Porque também você pode ser como Pedro, você pode ser pedra, essa pedra que leva a palavra, leva também essa luz diante da dificuldade da vida e alegrando a vida de outras pessoas. Que possamos refletir esse Evangelho de hoje, porque é Cristo que é o Cordeiro, Ele que nos conduz, Ele nunca nos abandona, está sempre conosco em todo momento, em todas as situações. Não vos afasteis dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e aproveiteis acima de tudo esses momentos de espiritualidade para renovar a tua fé, a tua esperança. Sede luz e sal na vida de todos. Momento de reflexão com Almino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.